Muito bem, então vamos falar do nosso manifesto de filiado da Escola Fraternidade do Coração. Se pudéssemos trazer 10 pilares, quais seriam? Primeiramente, eu gostaria de dizer que cada pilar não são propriamente para fornecer respostas, mas para provocar a nossa reflexão, a exploração interior, no intuito de organizarmos melhor as etapas da nossa jornada e ter uma guia para nossa compreensão pessoal, ao invés aqui de ditar regras a partir de uma verdade universal. Vamos imaginar que esses 10 pilares de um filiado do que é ser um fráter são apenas começos, não conclusões. São convites para nós embarcarmos numa jornada de descoberta profunda e muito elevada. Alguns desses portais eu vou explorar, eu vou falar um pouquinho mais, eu vou aprofundar, e outros eu vou trazer de uma forma mais objetiva, para o vídeo não ficar muito longo e a resposta também. Primeiro ponto, ser um fráter é colocar todo o seu ser a serviço do autoconhecimento, da purificação e da unificação, ou seja, da vontade de Deus. Para que eu possa acessar o divino em mim, eu preciso me conhecer, eu preciso me purificar de todos os aspectos que de alguma forma me desviam dessa sustentação do ser que eu sou. E eu preciso buscar essa unificação, essa integração das polaridades dentro de mim, de todas as dualidades. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, ampliar a cada dia a consciência do meu pior, do meu eu humano, e também a consciência do meu melhor, do meu eu divino. Até para eu poder transformar o meu pior e oferecer o meu melhor para a vida, na integridade do momento presente, que é a nossa morada sagrada. Uma boa prática para isso é a revisão diária, que muitos filiados nossos aprendem. Terceira chave é viver a coragem da aceitação e da concordância com a vida. Aquilo que é maior. E fazer escolhas conscientes das vantagens e das renúncias em cada situação é realmente um pilar de maturidade. A aceitação é para os fortes, o que não significa resignação, né? Mas viver a partir da aceitação, ainda que agindo e fazendo o nosso melhor, é muito mais sábio, muito mais maduro. Quarto pilar, se apropriar da dor e da delícia de ser autorresponsável pela criação da própria vida. Autorresponsabilidade criativa. É dolorido, em alguns momentos, olhar para as nossas escolhas e criações, mas também é uma delícia olhar para tudo que nós já criamos de positivo, de belo, de harmonioso, de maravilhoso, de próspero na nossa vida. Quinto pilar, saber ganhar e saber perder, mantendo de alguma maneira a quietude e o equilíbrio interior. Precisa de muita sabedoria para a gente saber ganhar sem se perder no ego e para a gente saber perder ganhando mais aprendizados e mais daquilo que nós verdadeiramente somos, com um certo equilíbrio e quietude. Isso também é um pilar muito profundo da jornada, da construção da nossa escola
daquilo que nós denominamos apenas para ter um nome do que é ser um fráter. Sexto pilar, agradecer e tomar a vida que veio através dos nossos pais terrenos, pai e mãe, e de todos os nossos ancestrais, ocupando exatamente o nosso lugar em nossa família de origem e no mundo. Isso é muito essencial. Conciliar, harmonizar o nosso lugar, a nossa relação, a nossa conexão com essa matriz masculina, feminina, pai e mãe. Sétimo pilar, ser um fráter também é se empenhar fundo nos seus propósitos, na sua missão, nos seus trabalhos. É saber enfrentar o desagradável, acolhendo as dores da vida, sem se tornar amargo. É tocar em frente, firmes no sim à vida, a despeito de todos os julgamentos, vicissitudes e da oposição, dos contratempos e imprevistos, do próprio fluxo da vida, do próprio fluxo da dualidade desse reino, dessa dimensão escola. Não resistir e reagir ao que se apresenta. Reação é medo, ação é escolha. E a maturidade, então, aí, nesse sétimo portal, é a capacidade de suportar as incertezas, caminhando com sabedoria, com fé, com firmeza, até mesmo na escuridão. Sustentando a nossa comunhão com a força criadora que nos guia rumo a um bem maior. E todos nós, todos os dias somos confrontados por todos os tipos de injustiças. Injustiças sociais, injustiças em nossa vida particular, pessoas que mentem, que caluniam, que nos roubam, que nos enganam, que nos traem, que se aproveitam de quem tem um coração generoso. Podemos nos vitimizar frente a isso? Podemos. Podemos nos revoltar e culpar alguém? Podemos. Mas também podemos respirar fundo, firmando o nosso poder, mantendo nosso foco em nossa caminhada evolutiva, usando tudo o que acontece, justo ou não, para nos fortalecer ainda mais. Então eu posso olhar, sim, bem fundo para cada desafio e dizer com força: eu escolho não lhe dar o poder. Ninguém tem o poder de me afastar do divino que me habita. Nada e ninguém tem mais poder do que isso em mim. Respira fundo. Nosso destino não é controlado por nada que existe fora da luz do amor e da integridade do nosso coração. Meu coração e minha luz são Deus em mim. E neles estão contidos todo o poder do Criador. A eles eu me rendo e me entrego. A ele e somente a ele confio a minha existência e fico em paz. Fazer isso todos os dias não nos tira a vulnerabilidade humana, mas nos conecta com a nossa indestrutibilidade. Respire no sétimo portal, no sétimo pilar. Oitavo pilar. Ser um fráter é compreender que nos espiritualizamos não para agradar os outros, não para agradar entidades ou para seguir gestos, regras, escolas,
mas para se alinhar com as leis universais, com os princípios do coração. Meu coração é meu Deus. Jesus veio anunciar o reino de Deus em nós, edificar o reino do Pai, não dele, nem de nenhuma outra entidade, doutrina, mestre, guru ou religião. Você até pode usar isso como um instrumento para acelerar, para alquimizar essa meta, esse objetivo. Também pode se apegar a essa ponte e ficar se distraindo nela, criando inclusive guerra, separação, conflito, narrativa e alimentando seu orgulho através da sua religião, da sua doutrina, bem longe do objetivo maior de tudo isso. E a isso eu incluo a ayahuasca, o daime. O modelo ritualístico, ele precisa estar única e exclusivamente a serviço do propósito evolutivo e do despertar da consciência humana, não ao contrário. O modelo, o formato, a crença, a doutrina precisam tudo estar apenas a serviço do propósito evolutivo da consciência, ou seja, da edificação do reino de Deus no coração humano, na união do Filho humano e do Pai divino no altar do coração. Sendo assim, nós precisamos transitar do cristianismo para a consciência crística manifestada. Esse é o objetivo. Amando a Deus, servindo a Deus, louvando a Deus, se entregando ao Deus interior e cuidando das 12 áreas da nossa vida. Espiritualidade é na vida. O rito é somente um momento de estudo. Não se apegue a isso. Não engessa isso. O seu templo é a sua consciência. E a sua igreja é onde você está. Se além disso, você precisa e você gosta de estar num templo, de estar num local sagrado, para amplificar, para acelerar o seu trabalho, o seu processo de despertar e purificação, amém. Use isso, enquanto isso tiver esse propósito sagrado. Aí sim. Nono portal. Ser um fráter é cultivar diariamente o vazio receptivo, o vazio criativo e vibrante como portal para uma consciência maior. Cultivar o caminho meditativo para ir além da mente, da ideologia, do pensar compulsivo. Lembrando que a mente, ela é a mãe de todos os vícios, a grande propulsora das defesas, das neuroses, das paixões humanas, das tentações, das distrações. Mas também é um poderosíssimo instrumento, se bem usado. Então, o nono portal é assim: não importa o que a minha mente me diga, é a minha atenção que dá poder a ela. Descubra quem você é, quem é o ouvinte, quem é o observador do pensamento. Respire fundo e cultive esse lugar. Esse é um pilar importante para o seu desenvolvimento espiritual. 10º pilar, 10º portal. Ser um fráter é servir a algo maior, como um elo consciente, confiante, criativo, livre, verdadeiro, grato e amoroso na corrente da vida. É ser um elo na grande corrente da vida e deliberadamente, conscientemente,
cultivar esse lugar e colocar todas as suas células a serviço disso. Isso é espiritualidade, para além de crenças, de gestos, de histórias, de distrações, de eus e de meus, para além do egoísmo, do medo, para além de muitos ismos. Então nós temos os 7 primeiros portais, 7 primeiros pilares, predominantemente horizontais, que dependem mais do nosso compromisso a partir do nosso ego maduro e saudável com o processo de transformação. Uma alquimia consciencial no nível da personalidade, da transformação do chumbo em ouro, da lama em lótus, da sombra em luz, do defeito em virtude. Esses são os 7 primeiros portais. Depois nós temos 3 portais mais verticais, mais espirituais, voltados para a dimensão do ser, para o além do ego, para o eu sou. O que é o eu sou? O eu sou é tirar a espiritualidade do outro, do céu, dos seres, da entidade, da cor da vela, do físico, da regra, do eu, do meu, da ideologia, da mente, e sustentar a espiritualidade em mim, aqui e agora. É dissolver toda a separação do eu com o sagrado. É dissolver o dualismo, que inclusive a religião, às vezes sutilmente, ajuda a manter. Então, o eu sou é o ser o melhor na ação. É colocar suas virtudes, seus dons, seus atributos divinos, suas melhores características e conhecimentos a serviço da vida, a serviço do outro, a serviço dos seus vínculos, a serviço da sociedade, da família, daqueles que estão próximos. E já faz uns 15 anos que eu escrevi uma frase que eu já vi muita gente copiar por aí. Deixe de ser um mendigo da luz e passe a ser a luz que você já é. Passe a ser filho de Deus. Acorde para isso. Nós precisamos transformar o setting, religião, doutrina, e lembrar qual é o objetivo de tudo isso, que é ser filho de Deus na ação, que é acordar, que é viver a onipresença do sagrado, o divino encontrado em todos os aspectos da existência, não apenas em templos, em lugares sagrados, na natureza, na arte, no grande, mas também no trivial e no comum. Sabendo, inclusive, que se você possui mais esclarecimento e força, por consequência, mais será esperado da sua parte. Quanto maior o seu desenvolvimento e nível de despertar, maior o seu senso de responsabilidade, maior o seu senso de cuidado com os seus vínculos, maior se torna o seu prazer em cumprir o seu dever espiritual, de seguir se comprometendo com todos esses valores maiores que compõem a jornada evolutiva. Lembrando que não existe aposentadoria iluminada nesse mundo. Nós sempre vamos estar sustentando o despertar e vivenciando o processo de transformação ao mesmo tempo. Lembrando que não são os desejos do ego que vão me dar a grande realização na vida, embora não haja nenhum problema em você prosperar e incluir isso na jornada, na dança da vida. Inclusive para quem ainda vive essa cisão de prosperidade e espiritualidade, minha compaixão e meu respeito pela sua escolha e experiência. E é claro que esse lugar também é possível
assim como o outro. Você escolhe. Então é isso. Espero ter contribuído um pouquinho com essa resposta, com esses 10 pilares, com essas reflexões, que elas possam trazer bons movimentos e impulsos para todos nós, que nós possamos respirar naquilo que já somos, parar de se distrair com a mente, com o eu inferior, e manifestar a realidade de filhos da luz, de filhos de Deus, aqui e agora na nossa morada sagrada, na ação. Desejo profundamente que você use cada vez mais conscientemente o seu dom de amar, de criar e de ser feliz. Paz e luz. Arro.